Olá, meus amigos. Antes de começar a falar, gostaria de dizer que tudo que eu falo, tudo que eu digo, não leve como verdade absoluta, nada mais é do que análise de comportamentos, daquilo que eu aprendo por meio da observação. O canal não vai ter só leitura dirigida por meio da compreensão, não só por meio da informação. Compreensão é, um, é uma forma que a gente consegue aprender, uma forma de leitura que a gente consegue aprender, e a observação também é que eu falo aqui é uma forma de aprendizagem, né? Porque existe meios de aprendizagem que é pela leitura, pela fala e pela observação e outros meios também. É, todos sabem que eu estou passando por um momento extremamente delicado na minha vida e, e meio que tá me reformulando. Eu falo que esse momento que eu tô passando tá criando uma cisão, tá criando uma ruptura, um gap, né? Uma ruptura, acho que você para melhor gap forma um buraco, nem quando tem uma continuidade. Uma ruptura é quando a gente começa algo novo e a gente acaba se desvinculando dos símbolos passados. Tá criando uma ruptura porque eh, eu tenho, eu tive uma grande decepção, né? Por meio de amizades, por meio de relacionamentos, enfim, durante muitos anos, várias decepções, mostrando uma certa falsidade, né, pelo fato de simplesmente buscar aquilo que a pessoa se relaciona, tanto amigável como amorosamente, buscando um certo propósito para a sua vida. E isso chegou ao momento que foi a gota d'água, né? Gota d'água. E acabei ficando muito mal e percebendo que muitas pessoas que falavam, né, que estou aqui no que precisar, estou aqui, né, na hora que precisava de alguma coisa minha, na hora que eu precisei realmente virar as costas. Então, essa conversa com vocês aqui hoje é simplesmente para que vocês comecem a acostumar realmente a seguir uma vida extremamente independente de qualquer pessoa. Não tô falando que para vocês se isolarem totalmente numa caverna, essas coisas, porque nós somos seres sociais, não somos seres políticos, ok? Mas aprendam a viver sozinhos, aprendam a dizer não, aprendam o poder da escolha, porque se você não escolher, alguém vai escolher por você, alguém vai guiar você, e as pessoas não vão guiar para que você cresça. Você pode até crescer pela escolha dela, mas elas estarão crescendo muito mais do que você. Então aprendam a escolher e aprendam a simplesmente a se completar por si, tá? Igual eu falei pra vocês, eu saí do seminário, daqui a pouco eu vou estar na missa, né, eu vou pra igreja, e eu aprendi no seminário sobre a questão da Sagrada Família, né, o homem está na frente das coisas, está ali para ser o guia da família, toda essa questão. E para os tempos atuais isso, infelizmente, não funciona tão mais, tá? Para a maioria das pessoas. Para a minoria, aqueles que compreendem, infelizmente, podemos dizer que infelizmente a maioria dessas pessoas, elas ou estão compromissadas ou simplesmente não querem se envolver com ninguém. Então, eu falo, aprende a viver por si só, ok? Aprendam que, que um relacionamento é uma aposta muito, muito arriscada mesmo.
Eu até estava conversando com uma pessoa recentemente, até na academia, sobre isso. Eu falei assim, que um relacionamento hoje é como se fosse uma bet. Você já entra perdendo, tá? Já entra perdendo a sua saúde mental, já entra perdendo a sua vida financeira e a sua autoestima. Eu não sei dizer pra vocês até certo ponto vale se arriscar tanto, porque isso quem tem que ver é vocês. No meu modo de ver, se arriscar muito, até na situação, até na minha idade que eu tenho agora, que tenho mais de 40, não vale a pena, tá? Por quê? Perder uma vida financeira depois dos 40, perder uma saúde mental depois dos 40 e perder uma autoestima depois dos 40 é muito castigante. Essa recuperação é muito mais lenta. Por quê? Depois dos 40, você já não tem mais tanto contato, tá? Sendo homem ou tanto sendo mulher, tá? Você não tem tanto mais contato com pessoas. Você já tá meio que traumatizado com muitos acontecimentos que tiveram na vida, tanto amizade como realmente uma vida amorosa. Então as coisas acabam sendo muito mais penosas do que uma pessoa, por exemplo, dos 30 aos 35 anos, ok? Uma das coisas que tem me fortalecido muito nesses últimos tempos, que tem me reconstruído após vários acontecimentos, é apego à literatura, apego aos livros, tá? Que eu estava conversando até com uma outra pessoa sobre isso. O poder que os livros nos oferece sobre a questão de compreender aquilo que nós estamos passando. Tá, não estou tirando a questão de Deus aqui também. Deus ajuda muito nessa questão. Você se apegar a uma vida espiritual, uma vida religiosa, com certeza isso vai ajudar muito. Mas estou falando uma questão mais física, mais carnal, mais mundana, que são os livros. Mas também você paga por isso, né? Porque se você começa, começa a ler muito, você acaba sendo uma pessoa que tem bastante conteúdo. E não tem como você se tornar uma pessoa inteligente sem ler, né? Então, quando você começa a ter bastante conteúdo, também, eu leio há muitos anos, sou apaixonado por leituras, formado em filosofia. Hoje em dia eu estou fazendo faculdade até de teologia. Sempre gostei muito de ler, sempre fui um leitor curioso, em busca realmente da intelectualidade. A gente percebe que muitas das vezes, quando a gente se envolve em um relacionamento tanto amigável como amoroso, nós nos rebaixamos muito nesse aspecto, do qual às vezes a pessoa não gosta de ler, às vezes a pessoa não gosta de arte, às vezes a pessoa não gosta de, por exemplo, um cinema clássico, um cinema independente, né? Então, é, fica um relacionamento muito carnal, fica um relacionamento que não tem continuidade. E é difícil, tá? É difícil quando não tem essa compatibilidade, que é a compatibilidade de vocês, por exemplo, lerem um livro e comentarem. Por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de games, né? Vocês já devem ter percebido aqui. Às vezes, sentar ali, jogar um game junto, ler ali, né? Pegar um Kindle, mostrar, você já leu tal livro? Por exemplo, aqui, ó, Como Ler Livros, né? Já leu ali o livro Como Ler Livros? O que você está achando? Vamos ler um capítulo junto, né? E argumentar. Tipo, junto eu falo assim, cada um lê no momento seu, depois a gente se reúne, toma um vinho e conversa ali sobre o livro. Isso não existe, tá? Esquece. Isso aqui é ilusório. Nenhum ser vai querer fazer isso com você, não. Ok? Aqui, né? Bastante livros. Tem livros aqui também atrás de mim, também. Bastante livros. Então, isso aí, pessoal, vocês não.
eu não vejo no mundo de hoje esse tipo de relacionamento. Se tem, eu não conheço, não tive essa experiência e nem observei as pessoas ao meu redor que têm esse tipo de relacionamento, porque também é difícil uma pessoa ler um livro, ok? Quando eu falo ler um livro, às vezes não é ler esse livro inteiro, não. Quando eu falo ler o livro, às vezes você vai ali num capítulo que você deseja, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu fiz um livro aqui, fiz, na verdade, um estudo sobre o Greg, essencialismo. Até daqui a pouco eu vou estar postando para vocês um vídeo sobre isso, o essencialismo. Peguei aqui um capítulo sobre a questão o poder da escolha, ó, e tá tudo rabiscado, tá tudo grifado aqui. E eu fui, né, dirigindo, né, durante esse vídeo, dirigindo sobre esse capítulo. Então, às vezes, você vai querer ali escolher, querer sobre a questão do poder da escolha, então você vai pegar o poder da escolha aqui, você vai pegar o essencialismo, né, do Greg, você vai pegar, por exemplo, o livre-arbítrio de Santo Agostinho. Então, você vai ler aqui sobre a questão da relação do mal, né, o poder que tem a questão do livre-arbítrio. Então, você vai simplesmente, ok, entendendo aquilo que você quer. Aí você vai pegando aqui, por exemplo, Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl, você vai pegando a questão do o sentido do sofrimento. Então, você vai levar a questão, as escolhas que nós temos, quais são as que podemos buscar uma ressignificação do sofrimento. E disso a gente acaba tendo um bom papo com a sua parceira ou com o seu parceiro, tomando um vinho, tomando ali, tomando alguma coisa, um café, um vinho. Então, assim, tendo um relacionamento saudável, ok? Isso é bem difícil, assim, nos tempos atuais. O que a gente vê muito na questão dessa questão dos relacionamentos amigáveis, amorosos, tudo, é o poder de compra. Então, assim, onde nós vamos? Em qual restaurante nós vamos? Não, não pode ser um simples, tem que ser aquele caro sempre. O que você vai me dar de presente? Para onde nós vamos viajar? Ah, vamos viajar, por exemplo, eu sou do estado de São Paulo. Ah, vamos para São Roque, conhecer ali, né, a trilha do vinho, São Roque? Não, tem que conhecer a trilha do vinho da Sicília, Itália. Então, porque a tal amiga viu na questão do que foi para Itália, então vou para Croácia, porque eu quero mostrar que eu tenho mais poder do que essa amiga, por exemplo, tá? É, então isso, mostrei aqui os livros, né, mas esse relacionamento, eu falo que é um relacionamento hoje em dia, para a minha visão, para o meu conhecimento, é um relacionamento que eu não vi. Eu não tive essa experiência e também eu não vi pessoas ao meu redor tendo essa experiência. Até com games, sim, já conheço um casal que eles jogam junto, tudo. Bem legal, porque tem jogo de casal, tá? Tem um joguinho que que eu não lembro o nome, Unreal, sabe? Que são dois novelhos que um vai conversando, me ajuda aqui, joga tal, assim, que é próprio para casal, né? Você acaba tendo um momento de entretenimento, porque eu sei que o livro pode ser lido como uma forma de diversão, ele pode ser um entretenimento, mas às vezes também tem aqueles momentos de ação junto, né? Ação, assim, que eu falo o game é um ato, né, ali que você está conversando, né, que é a cooperação, um ajudar o outro. Querendo ou não, você acaba aprendendo o conceito de cooperação, ok? Então, isso foi muito frustrante na minha vida, porque eu não consegui, eu acho que ter isso sempre foi aquilo que eu poderia proporcionar, e não sou um cara rico não, tá? Não sou um cara rico de forma alguma. Tô muito longe de ser rico. E nem tem esse poder aquisitivo. Mas geralmente as pessoas acabam sendo pior do que eu financeiramente. Até pela questão da idade, eu acho, né? Também um pouco mais velha, acaba ganhando um pouco mais. Então, acaba as pessoas vendo isso e, e eu tenho eu falo que perante, né, ali o pessoal que fala sobre relacionamento na internet,
eu meio que acabo sendo ali o Betinho provedor, né? Que acaba ali, vou ajudando, pagando alguma coisa, tal, e as pessoas acabam ali enjoando sobre isso, tá? Então acho que foi mais uma conversa jogada fora aqui, que eu comecei a falar sobre muitas coisas, mas só falar sobre a questão que a gente vai ter um pouquinho dessas conversas, assim, dessas conversas jogada fora também aqui no canal. Vou conversar com vocês sobre, às vezes, ali o que eu tô passando. E, e vocês vão ficar sabendo um pouquinho da minha vida, além da questão dos estudos dirigidos aqui, de compreensão dos livros, ok? Falei um monte de coisa, né? Fui ligando um monte de coisa, espero que não tenha ficado tão confuso assim. Porque esse tipo de vídeo não vai ter corte, tá? Vai ser direto colocado aí no canal.